se apresentou ontem à noite por sugestão de uma amiga, é o tema que eu estou metido há exatos 1961, você vai fazer 52 anos que eu estou metido no assunto, ou seja, ufologia, discos voadores, presumíveis extraterrestres e tal. Como vocês sabem, eu sou um ufólogo que já escrevi 5 livros, tirei eles de circulação, porque eu já não penso mais como eu pensava antes, então não quero que ninguém leia as minhas verdades de ontem. Eu quero que ouçam e vejam as minhas verdades de hoje, que podem não ser as minhas verdades de amanhã também. Então, enquanto isso, nós vamos falando isso. Essas são minhas crenças. Bom, aproveitando o tema vida inteligente, extraterrestres, vida fora da Terra, quero deixar bem claro que na qualidade de ufólogo, hoje eu sei discernir muito bem que ciência não casa com religião e ciência também não casa com achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, isso aí é achismo e não é ciência. Então nós temos que nos basear nas nossas crenças, também não é ciência. Então achismo, crença, não adianta. O que a gente acha não necessariamente é a verdade. Nós temos que ter embasamento científico para provar. Enquanto tiver acho, vão ficar no achismo. Bem, eu quero saber se vocês têm alguma questão relativa a extraterrestres ou vida fora da Terra que queiram formular. Se não tiver, eu vou falando algumas coisas que aconteceram comigo e que também mudaram ao longo desses 52 anos, que eu acho que é meio século, né? É mais do que meio século. É uma... Opa, não está aqui transmitindo? Como é que não está transmitindo? Puxa vida. Eu não dou start, aí fica difícil mesmo. Deixa eu ver se está transmitindo agora. Espera um pouquinho só. Agora sim, né? É uma pouca vergonha aqui o operador aqui, porque a subir chupacana e equilibrar fica difícil aqui. Bom, saiu aqui, eu vou procurar colocar de novo na Pax TV e nós já vamos ver. Ótimo. Agora vocês estão me vendo? Bruno, você que é o guarda-costas aí, por favor, vê se você está me ouvindo legal e se você está me vendo. Oh, que bom que a sala está cheia. Grego, o Marcos Palhara pergunta sobre o hiperespaço. Olha aí, ó. Já subiu aqui, ó. Já sumiu, já vai apanhar aqui o... Então, vamos lá. Sobre o hiperespaço, aqueles OVNIs que não precisamos sujeitar ao tempo e espaço e vêm fora do nosso sistema. Marcos, bom dia para você, obrigado por estar participando. Isso, agora sim, Gisele, está ouvindo, né? As mancadas eu vou dando até eu me acostumar com isso aqui. Marcos, nós não temos ainda certeza de absolutamente nada. Nós vivemos muito da ficção científica. Eu não sei se fora do nosso sistema vem gente alguém para cá. Eu acreditei durante quase 50 anos, eu acreditei que os discos voadores que eu vi, disco voador, não estou falando luzinha e nem OVNI, objeto voador não identificado não é disco voador, mas os objetos que eu vi e os objetos que muita gente viu, não necessariamente não está nada escrito de que eles sejam de fora da Terra. Então nós trabalhamos no campo do achismo, no campo da conjectura. Então a gente não sabe se realmente eles são daqui ou se são de fora. Existe fora da Terra, vida fora da Terra? Eu acho, achismo, né? Com toda certeza deve existir. O universo é imensurável, o universo é enorme e deve existir vida fora da Terra, seres parecidos conosco, seres diferentes da gente, mas ninguém tem certeza ainda. Ninguém capturou, e se capturou não mostrou a público. Não podemos viver de conjectura, porque os americanos pegaram, tem na área 51, em Roswell, não sei o que lá, nada, não temos prova absolutamente nenhuma. A ufologia brasileira hoje vive de achismo. Eu acho que eles vêm de fora, eu acho que eles vêm daqui, eu acho que isso tem coisa capturada, eu acho, e eu acho não é ciência. E eu posso afirmar muito sobre isso, porque eu já achei demais. Eu vivi muitas coisas, acreditei em muitas coisas e um dia eu despertei para a realidade. Não que todo mundo
esteja viajando. É muito bom você trilhar todos os caminhos para você dizer depois, quando você mudar de rumo, ah, eu trilhei aquele caminho, eu conheço aquele caminho. Enquanto você não trilhar, você não pode falar mal. E eu também não falo de nenhum caminho que eu trilhei, porque todos eles foram necessários e importantes para o que eu sei hoje e o que eu sou hoje. Deixa eu ver aqui. Ufologia, Viviane, bom dia, Viviane, tudo bom? Tá, já vou voltar para o Marcos. A ufologia dos Estados Unidos também vive de achismo? Vive sim. Eu não sei se a ufologia dos Estados Unidos vive de achismo, Viviane. Porque se eles têm alguma coisa, a certeza é deles. E do governo, não do povo e nem nossa ninguém. Para mim não interessa se está lá na base de Wright-Patterson, se está lá dentro da área 51. Eu não vi nada. E até quem disse que viu e veio me dizer não vale nada, porque a verdade é do cara, não a minha e de ninguém. Eu só posso acreditar naquilo que me é mostrado e que meus olhos veem. O vento, não sei o que, o vento, isso aqui é científico. O vento, o ar, isso é científico, você pode medir, já está mais do que provado, isso não é achismo. Mas agora, enquanto houver esse negócio, tem ET capturado na área 51, porque o Cooper falou isso, porque o David Icke falou isso aí, eles falaram, então não sabe nada. Tem que mostrarem o dia que chegar aqui, mostrar a nave, capturou os ETs, tudo isso aqui, mostrarem em público, e não vem com esse papinho de vai causar medo e essas coisas, porque não funciona. Isso aí é só para dissuadir a coisa. Deve existir alguma coisa? Sim. Mas ainda é muito mistério. Ok? Deixa eu ver aqui. Mas eles não compartilham com os outros ufólogos? De jeito nenhum. O governo nunca compartilhou com ninguém coisa nenhuma. As coisas de disco voador é a nível nacional, de segurança nacional. Ninguém vai compartilhar, principalmente com o ufólogo, que a maioria dos ufólogos não tem graduação nenhuma. Graduação nenhuma. Não existe, primeiro que ufologia não é ciência, ao contrário do que andam dizendo aí, e ninguém tem graduação. Os estudantes, os pesquisadores, um é engenheiro, o outro pode ser físico, mas isso não quer dizer nada. Tem que provar aquilo que fala. Deixa eu ver aqui. Eu já vou contar, o que eu já vi, Gisele. Deixa eu coordenar aqui também o Face. Me conta um pouco sobre Eric von Däniken. Eric von Däniken, tá? Os alienígenas só vão para os Estados Unidos porque eles só sabem falar inglês. É boa, Bruno. O Bruno tem um senso de humor fantástico aqui. Bom, Eric von Däniken, assim como Juan José Benítez, é um belo de um escritor, é um belo de um pesquisador. Ele coloca nos livros dele, que não tem quem não tenha lido Eram os Deuses Astronautas ou De Volta às Estrelas, e por falar no Däniken, ele vai estar aqui de volta, trazido mais uma vez pelo meu querido irmão Rafael Cury, agora em abril. Ele vai fazer uma turnê, vai ficar quase um mês aqui e vai passar pelas principais capitais do país. Se você não assistiu o Däniken, vá assistir. Pelo menos o que ele traz é muito interessante. Se aquilo é verdadeiro ou não, o que ele acha, é você que vai discernir. O seu discernimento é a sua chave para você sair da ilusão. Bom dia, Cleonice, tudo bem? Gisele, o que eu já vi, o que esses olhos físicos já viram, isso aconteceu nos idos anos de 1961, isso aí quase todo mundo já sabe, que me conhece. Em 1961, eu tinha 10 anos de idade e eu saí de casa para ir até a edícula que ficava lá no fundo, e quando eu coloquei os pés para fora da minha cozinha, eu senti um bafo vindo de cima, aquele calorão, tipo quando você sai do ar-condicionado para o calor, né? E aquilo, eu falei, de onde vem esse calor aqui? Aí eu olhei para cima, uma criança de 10 anos, quando eu olhei para cima, foi uma das coisas mais lindas que esses olhos já viram, nesses quase 62 anos hoje, né? Uma coisa maravilhosa, virando sobre o seu próprio eixo, com umas cores alternando lá, parado em cima da minha casa e provocando aquele bafão calor. Aí comecei a gritar, pai, mãe, chamei o vizinho, dona Vandinha, seu José, os meus amiguinhos ali que moravam nas proximidades, comecei a gritar, todo mundo veio lá em casa, no fundo do meu quintal, e começamos a ver aquilo. E aquilo ficou parado em cima da minha casa por um bom tempo, que eu não posso lembrar hoje, afinal já se passaram 52 anos disso.
De repente, aquela coisa maravilhosa, o tamanho que eu vi era do tamanho de uma pizza gigante hoje, não sei que distância tinha, mas se provocava calor, devia estar relativamente perto, ou devia ser o tamanho dele, não sei. Aquela coisa, de repente, começou a mover-se devagar. E parado que estava todo aquele tempão que nós ficamos olhando, aquilo girando sobre o seu próprio eixo, começou a se mover. Aí nós saímos todos, fomos para a rua, fomos para a esquina da Rafael de Barros com a Mária Amaral, lá no Paraíso, no bairro do Paraíso, e aquilo começou a seguir rumo ao Parque do Ibirapuera. Aí quando chegou devagarinho, 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 e nós acompanhando, olha que lindo, que lindo. Quando chegou em cima, eu acho, né, porque eu não posso adivinhar aqui a distância, eu acho que era em cima do Deixa que eu empurro, que é um movimento onde tem um monte de gente empurrando um barco lá no Ibirapuera. Quando chegou naquelas imediações, no meu ponto de vista, todos nós presenciamos. Fez um zigue-zague fabuloso, esquerda, direita, e tchum, sumiu, subiu para os céus ali, sei lá para onde foi. A partir desse dia, então, eu me encantei por isso. Eu sonhava com isso, eu pedia todo o dinheiro do meu pai ali, eu pedia, em vez de você me dar semanada, compra jornais para mim, ele comprava jornais, eu fazia os recortes, guardava tudo e comecei a me aficionar, virei aficionado da ufologia até hoje. Passado esse tempo eu acreditei em muita coisa, eu acreditava que eu canalizava, eu escrevi livros, as palavras batiam na minha cabeça, assim, palavras sem som, eu acreditava nisso tudo, até que um dia eu despertei, um dia acordei diferente, não foi uma vez só, acordei diversas vezes diferentes, mas não vale a pena que a gente falar agora, tendo uma nova visão sobre as velhas coisas. Isso fez com que eu mudasse os meus conceitos. Como é isso? Mudou. Eu comecei a ter uma outra visão. Falo, opa, não era assim como eu via. Perceba você, vamos dar um exemplo prático. Vocês estão olhando hoje agora para a câmera, vocês estão olhando para o monitor aqui do vídeo inteligente. Agora, vocês estão sentados em determinado lugar, vocês têm um ângulo de visão disso, vocês têm um ângulo de visão de mim, do programa, isso aqui que nós estamos vendo. Se vocês sentarem em outro lugar, vocês vão ter uma outra visão. Então, enquanto eu estiver sentado no lugar que vocês estão, só vamos ter esse tipo de visão. E eu, como acordei diferente, eu comecei a ver as coisas sob novos ângulos e aí outras verdades apareceram na minha mente e eu deixei então de acreditar em muita coisa. No que concerne a canalizações, já vou responder, eu falo demais, né? As canalizações, por exemplo, que eu achava que vinha de fulano, de Beltrano, de Astaxerã, de mestres ascensionados e tal, hoje eu tenho a convicção absoluta, eu tenho convicção, crença, Eustáquio falando, que o acesso é meu eu, o eu superior, essas coisas bonitas, e eu, você, qualquer um pode escrever, é você mesmo que vai buscar na sua essência, no seu eu superior que existe aqui dentro. Quem me pergunta é o Marcos, né? Os usos estão aí, também ninguém sabe. Eu tenho testemunho aqui ocular, eu vi uma fotografia, igual aquele Ulisses, você também das canalizações, né? Eu vi uma fotografia trazida quando eu era gerente do Banco Safra, muitos anos atrás. Um amigo me trouxe e eu vi de um médico que foi pescar com a sua tripulação. Ele não me disse o médico até hoje, o nome do médico, nem precisa saber. Ele estava com a sua tripulação e todo mundo começou a ter uma turbulência na água e ele falou por um marinheiro, pega lá a máquina que o peixe é grande. E realmente o peixe era grande. De repente, no meio da água, assim, no meio do mar, você vê metade de um disco saindo da água no mar. A segunda fotografia já pega o disco inteiro fora da água. E o terceiro já tem uma coisa borrada lá para cima. Diz esse meu amigo que conhece o médico, um dos tripulantes dele ficou fora da casinha, daquilo que viu, que acreditou naquilo. E ele conseguiu realmente, pena que naquele tempo, na década de 70, não me passou pela cabeça, eu não tinha essa facilidade de tirar fotocópia, né, porque eu gostaria de ter aquele registro. Um disco voador, que nem aqui o Marcos está me falando, um disco voador saindo de dentro da água. E não é só ali, muitos casos de discos voadores saindo de dentro da água. Que tecnologia é essa? Sei lá. Vivem dentro da água? Não sei.
Não precisamos hoje, é só para deixarem aberto para pensar. Quem é Muffy Cake? Muda seu nome, Muffy Cake, por favor. Assim eu te trato pelo nome. As pesquisas, as pesquisas que você fez sobre luz amarela. Olha, luz amarela especificamente, muitas vezes é citada. E só luz, né? E nunca se sabe o que tem atrás daquela luz. Agora, o que também faz com que eles se escondam atrás daquela luz, não faço a mínima ideia. Vamos lá, deixa eu ver aqui, peraí. O que aparece esporadicamente, eles precisam disso, isso não confunde as pessoas? Bom, essa é a pergunta do Bruno. Eu não tenho conversa com eles, então não posso responder por eles. Mas vocês podem perceber, principalmente quem gosta de ufologia, ou quem estuda isso, quem lida com isso, faz muito tempo, hoje pode, vão achar ruim, né? Quem vende ufologia, quem vive de ufologia, vai achar ruim. Porque faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, que não tem mais casuística. Ou seja, você não vê hoje mais, com tanta frequência, relato de aparecimento de disco voador. Vocês não acham estranho isso? Não é interessante? Por que será? Eles foram embora. Esse povo da Terra não tem mais solução. Não tem mais hoje, não tem mais abduzido. Não se ouve mais caso de abdução. Não tem mais avistamento. E olha, era para ter. Hoje nós temos tecnologia, todo mundo tem filmadora, câmera filmadora, celular que filma, como é que se diz? Lunetas, como é que é o nome daquele treco lá? Telescópio? Telescópio, um monte de coisa aí. Por que não vê disco voador? Ué, por quê? Perguntem-se, o que será que aconteceu? E o que se faz hoje? O que nós fazemos hoje, os ufólogos, os ufófilos, aqui ficamos, que nem dizia uma querida amiga que já foi para a banda de lá, ruminando, que nem boi, ruminando velhos casos. Só se fala de velhos casos, Operação Prado, caso Roswell, e não sei o que. Quero ver coisa nova, porque eu não sei, eu não estou aqui para dar resposta, não tenho blá 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 com eles, não tenho intimidade com eles, né? Eu não sei responder agora. Perguntem para vocês mesmos por que eles sumiram. Não subiram? Pô, hoje tem um olho, tem satélite, tem tudo que é recursos para que a gente detecte disco voador. E antes não tinha nada disso, eles apareciam. Por que será? Eu não sei responder, você sabe? Desculpa, Bruno, se eu não satisfiz. Tá, vamos ver se tem mais alguém. Nossa, tem gente aqui dentro, hein? Puxa vida, mas tem muita gente quietinha. Puxa, aqui pena que não diz quantos são. Mas tem um monte de gente aqui. Bem, então, a Viviane está satisfeita com o que eu respondi ou não? Ou você não está mais aí? Acho que não está. Bruno está aqui, tá? Então, pessoal, hoje é muito legal a gente querer imaginar que existe vida fora da Terra e deve existir fora da Terra. Eu já vou aí, Cleonice. E eu acredito, o Eustáquio acredita que existem fora da Terra. Não acredito que eles interajam conosco por uma série de questões. Eu acho que está tudo muito longe, não venham me falar em dobra, não venham me falar em tecnologia. O dia que provar, eu calo essa boquinha e mudo de opinião. Mas enquanto isso, você tem que provar que eles não vêm de fora. Eu tenho que provar que eles não vêm de fora. Você que acredita que tem que me provar que é extraterrestre nos visita. Já disse, não é porque disco voador faz evolução. Desaparece da minha cara. Não consegue avião pegar eles, nenhuma tecnologia. Só por causa disso eles são fora da Terra. Pô, faz sabor, né? Vamos usar um pouquinho o raciocínio, o discernimento. Vamos fazer ufologia certa, correta. Eu já viajei muito, nossa, maionese de monte, mas foi parte do meu caminho para trazer essa consciência de hoje. Bom, Bruno, você perdeu a resposta, não sei. Se você estiver gravando, que nem você fez com o programa de sexta-feira com o Jorge, beleza. Se não, você perdeu a resposta, um dia eu te dou pessoalmente, tá? Bom, deixa eu ver aqui com a Doda Floripa. Bom dia, Doda, que legal, tá? Mais ou menos satisfeitas, mas tá, Viviane, falaremos a respeito. Deixa eu ver aqui, Eunice. Minha mãe presenciou luzes magníficas, bolas que se aproximavam e se afastavam a alta velocidade.
Ela é uma senhora de 80 anos e não se envolve com esses assuntos. Apenas estava com a minha irmã e suas amigas que estão totalmente. É isso aí. Luzes bem perto e se afastavam a alta velocidade. Disse que foi belíssimo. E eu acredito que ela tenha visto. E essa é uma experiência da senhora sua mãe. Lindo, como eu tive as minhas, como cada um teve as suas. E esta é que é a verdade de cada um. A experiência que você viu, que seus olhinhos viram, que você sentiu, que você experimentou, que você cheirou, que você tocou. Isso sim é a sua verdade e você defenda. A dos outros é a dos outros. Bom, não tem problema, Bruno. A gravação para mim não é importante. Eu estou aqui para falar e tenho todos os dias para falar. É mais a pena de você poder compartilhar com gente que não pôde assistir, né? Silvana pergunta se faz tempo. Deve ser provavelmente para a mãe da Cleonice. Bom dia, Elaine. Bom dia, Viviane. Nossa, como tem gente agora aqui. Não dá para dar bom dia para todo mundo. Deixa eu ver. Elaine, morei em Barra do Una, litoral norte de São Paulo. Conheço. E era muito comum vermos saindo naves de uma montanha. Tá aí. Agora, Elaine, alguém já foi nessa montanha? É muito comum aqui. O meu amigo Emanuel Sanches, de Guarapuava, ele testemunhou com os olhos dele, eu acredito, porque eu não posso desacreditar num relato de alguém, porque eu não estava lá para ver, mas eu acredito ele, porque é uma pessoa, é um agrônomo, meu amigo, estudioso, era ex-genro do Paulo Cronenberg, e ele presenciou um jato da Força Aérea Brasileira perseguindo um disco voador, que dava para ver que era um disco voador, não era OVNI, dava para identificar que era um disco voador, que era físico, não era luzinha e não objeto não identificado. Objeto não identificado é objeto não identificado, não é disco voador. E uma hora que ele achou lá perto da região dele, que a coisa ia dar problema mesmo, o disco voador foi de encontro a um penhasco, um monte de pedra, e entrou no penhasco. Como entrou, não sabe. Logo em seguida vinha o jato da FAB, o piloto teve que fazer uma evolução fantástica para não colidir com o mural que tinha, e ele presenciou com os olhos dele o disco voador, o Emanuel, o disco voador entrar no paredão. Como que entrou? Sei lá. Tecnologia, eles têm muita. Quem são eles? Não sei. De onde eles vêm? Não sei. Mas tudo me leva a crer que é muito mais provável que eles sejam daqui do que virem de fora. E eles não, deixa eu complementar aqui, me desculpem se alguém está querendo perguntar aqui alguma coisa. Vocês já pensaram, eu quero abordar aqui nesses minutos finais, e apesar de que não tenho tempo, porque aqui falo o quanto eu quiser. Imaginem, vamos falar de um assunto agora sobre círculos, esses círculos dessas plantações. Imaginem seres inteligentes, que têm uma tecnologia fantástica, que conseguem vencer anos-luz, coisas que nós não conseguimos imaginar. Eles vêm de lá, de não sei aonde, Alpha Centauri, Orion, que é longe para Dedéu. Cada ano-luz tem 9 bilhões e 300 milhões de quilômetros. Que coisa pra caramba. Aí eles vêm aqui para o planeta Terra. Legal, vamos conhecer o planeta Terra. Aí eles chegam, estou falando da classe dos, vão lá para a Inglaterra, e de noite ali eles começam a fazer desenhos nas plantações de trigo das pessoas que ficam pé da vida lá na Inglaterra, porque eles vêm lá e imprimem alguma coisa. Que não quer dizer absolutamente nada, que não diz absolutamente nada. Desenhos lindos, maravilhosos, que as conjecturas começam a dizer, isso aqui são as hélices do DNA, isso aqui é a posição do céu, e tudo isso aqui, tal, beleza, lindo, e daí? Eles estão falando coisas que para nós ainda são ininteligíveis. Então vai pintar em outro lugar, vai num planeta mais inteligente, então. Por que, se esses seres extraterrestres, inteligentes, fabulosos, incríveis, fantásticos, não chegam e vão pegam nossos satélites, devem conhecer a nossa linguagem, as línguas do planeta, podem pesquisar, entrar em rede mundial, dizer boa noite, meus amigos do planeta Terra, vocês estão vendo aqui, está falando o Bhaskar Sheran, os
sou muito conhecido por algum de vocês e vocês estão vendo que toda a televisão, todo rádio, todo lugar, televisão, computadores, está aparecendo a minha imagem. Isso mostra o meu poder, mostra que eu domino a tecnologia e eu estou aqui em mensagem de paz, dizendo para vocês que existe vida fora da Terra, de que nós somos seus irmãos, nós não queremos mudar suas crenças, nós não queremos invadir vocês, nós não vamos salvar vocês, nós só queremos a partir de hoje que vocês tenham consciência que na casa do Pai há muitas moradas. É lindo, que lindo. Então, assustaria as pessoas? Ah, assustaria coisa nenhuma. Um cara bonitão como é o Astacheran, louro, de olhos azuis, falando assim para todo mundo aqui na rádio, na televisão, tudo quanto é coisa. Pronto, acabou o segredo. Por que esses idiotas desses ETs estariam aí escrevendo, fazendo desenho besta, ou então escrevendo numa língua que ninguém entende, ou então vem aqui para Santa Catarina, essa então é para morrer de rir, né? Vai ser burro esse ET analfabeto, manda ET analfabeto para cá para fazer risquinho, o Açu, eu nem conhecia, eu moro aqui, vai fazer 25 anos aqui em Santa Catarina. Há 8 anos, e agora está cada vez mais viva, nós criamos aqui, eu vou colocar aqui no chat da TV, do chat do programa, nós criamos aqui, vejam que proposta maravilhosa. Oi. Ah não, peguei outro, são 2 monitores, ainda bem que me avisaram aqui. Visitem por favor ufobras.com.br, é uma ufologia integrada, onde as pessoas se unem, cada um na sua cidade, cuidando e olhando para o céu e registrando casuística de uma forma uniforme, de uma forma sem chefe, sem cacique, onde todos somos índios. Leiam lá, entrem no www.ufobras.com.br e olhem a nossa proposta. Eu quero deixar para vocês o meu fraterno abraço, foi muito bom estarmos juntos, olha, para uma manhã de segunda-feira, e eu falando sozinho ainda com vocês, muito obrigado pela audiência, fico muito feliz em estarmos juntos. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre, a gente volta amanhã.